Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está chegando aqui em mais um episódio do Mais Que Autismo. Se você ainda não nos conhece, eu sou Kelly Varela, produtora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Você pode acompanhar a gente em todas as redes sociais nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Primeira coisa que eu vou pedir para você, então, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele com outras pessoas, porque assim você está levando informação de qualidade para mais pessoas que precisam de acesso a ela. E hoje o nosso assunto é X frágil. Vamos entender aqui o que é o X frágil, como que a gente identifica ele, o que ele tem ali de relação com o autismo. Para isso, eu chamei hoje a Luz Maria. Obrigada, Luz Maria, por estar aqui com a Obrigada a você gente. pelo convite. E aí, a Luz Maria é do Instituto Buco Casamode. Ó, eu vou errar, gente, mas depois eu corto. É um número diferente, é Buco KS Model. Casamode. Isso. E aí, Luz, então, obrigada, assim, por estar aqui. E vim esclarecer pra gente, né, o que é o X-frágil e como que ele impacta ali na vida das famílias que estão procurando ali seu diagnóstico, né? Certo. Olha só, é bem importante. Eu agradeço muito esse teu convite, porque realmente autismo e disfrágil estão muito andando da mão. Então, é muito bom saber o que é o disfrágil para ver se nas nossas famílias também não temos alguns casos desta condição. Então, o disfrágil é uma condição genética e hereditária. Sim? E isso já nos complica um pouquinho mais nosso diagnóstico, porque nossos pacientes, você vê a carinha deles assim, recém-nascidos, e não tem características próprias. As características do fenótipo, elas vão surgindo aos poucos. Sim? Então, já quando a criança, menino ou a menina, está indo para a escola, é que começam a aparecer essas características. Então, esta condição tem a ver com o cromossomo X. Sim? Então, quando nós estamos sendo gestados pelos nossos pais, sim, o pai sempre vai passar, sim, um X para o Y para saber se é menino ou se é menina, certo? Então, este cromossomo X, quando está afetado pela síndrome do X frágil, ele tem como se fosse na parte longa, sim, uma das patinhas, parece como se se esticasse. E o que isso tem a ver com a síndrome? Ou seja, quais são as consequências de essa falha no cromossomo? Sim, vai ser falta uma proteína que é sumamente importante para o desenvolvimento das funções cognitivas desse bebê. Sim? Então, uma dessas funções que muito mais vezes é afetada é a fala. Sim? Dentro já vão aparecer outras, mas com tudo isto, com esta falha desse cromossomo, nossa principal característica vai ser deficiência intelectual. Sim? Então, resumindo assim, a síndrome do X frágil é uma condição genética e hereditária, sim, que afeta o cromossomo X, faltando uma proteína que é essencial para as funções cerebrais das crianças, sim, quando estão em formação. Ô, Luz, aí você falou que o fenótipo ali, que é essas características físicas que a gente pode observar mesmo, eles aparecem então mais tarde, não é então ainda quando a criança é pequenininha? Dificilmente. Temos sim alguns casos que são mais aparentes, mas geralmente vão ir aparecendo enquanto o desenvolvimento do menino, sobretudo, sim? Eh, em nosso caso, como está a síndrome ligada ao cromossomo X, os meninos vão se ver muito mais afetados. Eles vão ter características, tanto fenótipas mais marcantes, quanto a deficiência intelectual pode ser muito mais severa. Sim? No caso das meninas, as mulheres, como nós temos dois cromossomos X, sim? Se um deles está com essa falha que não produz a proteína, o outro cromossomo vai produzir essa proteína. Sim? E isso faz com que as meninas tenham sintomas bem mais leves, podem até apresentar deficiência intelectual, mas também de uma forma bem mais leve. E a predominância é mais em meninos ou em meninas? Em meninos, justamente por isso, sim? Porque os meninos não têm a proteção de um outro X sadio, sim? Eles só têm um X, sim? E um Y. Sim? O Y não tem nada a ver com a gente, mas no caso de estar esse cromossomo com essa falha, vai fazer com que as características sejam mais fortes e muitas vezes também os sintomas. E aí ela é uma síndrome que ela é hereditária? Sim.
Então, por ser hereditária, muitas vezes o pai ou a mãe ali já tem essa mutação, mas não desenvolveu também. Pode acontecer de não desenvolver e aí nem saber que... Exatamente, Kelly, você fez assim uma observação muito interessante. Por quê? Em nosso caso, sim, por ser hereditária e genética, Uhum, sim, em primeiro passo, sim, muitas vezes na família vai acompanhar em umas 6 ou 7 gerações, sim. Então, vão estar surgindo casos e bem como você falou, muitas vezes vai passando como forma de premutação, sim. Eu já explico um uhum. pouquinho melhor isto. E como premutação você não vai, não, aparentemente está tudo bem, ninguém tem nada, sim, mas esse gene vai ir acompanhando essa família por tantas gerações. E chega uma hora em que começam a aparecer casos, e às vezes um pouco até mais graves, né? Mas, quando o homem carrega a premutação, ele vai passar para todas suas filhas mulheres. Para as Olha só, mulheres. mulheres, porque lembrem que ele vai passar o X, sim? Uhum. Então, vai passar para todas suas filhas mulheres, sim? E estas mulheres, ou seja, carregando essa premutação, elas já ampliam essa forma de transmissão muito maior. Por quê? A mulher vai poder passar para seus filhos como premutação, mutação completa ou não passar. Mas Uhum. olha só que alto que é a porcentagem. Ou seja, quando você tem essa premutação, você vai passar, tem uma porcentagem de 50% para poder passar ou não para seus filhos. Sim? Então, é uma porcentagem altíssima, é uma das mais altas Uhum. na questão de genética e hereditariedade. A síndrome do X frágil é uma das que tem uma porcentagem muito mais alta de estar sendo transmitida. E aí, assim, como que é feito esse diagnóstico? Porque, tá, em muitos casos lá você nem vai perceber nitidamente que... Como que você vai dizer assim, ah, não, é X frágil, como que eu vou desconfiar disso? Porque você falou, né, uma Sim, das características é atraso na fala. sim. E aí muitas outras condições têm atraso na fala, né? Exatamente, exatamente. Por isso que em muitos de nossos pacientes, é tão importante que como você está abrindo esse espaço para nós, é muito importante falar disso, porque a maioria de nossos pacientes conseguiu esse diagnóstico com 8, 10, 11 anos de vida, sim? E para esse momento já tinha outros casos na família, claro, né? É óbvio que se ninguém fala para a família, vocês são uma família síndrome X frágil, sim? Esses casos se vão ir multiplicando. Mas vamos ver, como que nós podemos fazer esse diagnóstico? É um tanto complicado. Por quê? Porque 60% de nossos pacientes têm X frágil e está associado ao autismo. Sim? Que aí a gente já vai daqui a pouco conversar um pouquinho mais, né? Pra ver como que a gente diferencia um do outro, né? Exatamente. Então, para nosso diagnóstico, sim, nós temos que tomar algumas características que são também algumas não são só nossas, da síndrome X frágil, outras condições também apresentam. Mas vamos lá. Ou seja, se nós temos, por exemplo, uma criança que tem orelhas prominentes em forma de abano, se tem a testa muito pronunciada, geralmente eles vão ter um queixo também um pouco mais prominente. Então, e essas características são próprias do nosso fenótipo. Sim? Uhum. Que mais? Uma que eu sempre falo que é bem interessante se você está tentando ver, poxa, será que minha família é X frágil além de autismo ou sou X frágil? Eles têm algo que se chama hiperextensibilidade. O que é isto? Todas as articulações do corpo, sim, podem ser, sabe, eu sempre falo que eles parecem bonequinhos de borracha, sim, porque Hum. você pode pegar os dedinhos, por exemplo, da mão e eles viram, sim, da mão, do pé, aliás, qualquer articulação, mas é bom, eu sugiro que só façam nos dedos das mãos ou dos pés para não machucar eles, porque é muito fácil que as Uhum. articulações saiam do lugar. Então, por isso que é bem importante que notar isso. Então, isso. Os meninos, por exemplo, quando está chegando à puberdade, eles vão apresentar testículos do tamanho maior ao normal comparado com uma criança
o adolescente da idade deles. Sim? Então, aqui já tenho algumas características que uma criança só com autismo não vai apresentar. Sim? Então, isso já Uhum. pode me servir como uma forma de fazer um diagnóstico diferencial. E em nosso caso, existe uma prova de DNA que pode ser feita, um exame de DNA. É coletado um pouco de sangue, faz um PCR para X frágil, e com isso nós podemos já ter um diagnóstico totalmente definitivo. E aí eu vou entrar em um ponto também que, assim, dentro do autismo, o diagnóstico das meninas, ele é mais difícil. E no disfrágio, pelo visto, também, né? Também porque as meninas não vão apresentar tão marcadamente esse Uhum. fenótipo, sim? E muitas delas, olha só, que acontece bastante no instituto, a gente dá o diagnóstico de algum dos meninos e falamos, bom, é positivo, e tem que ser testado o resto da família, sim? Todas as crianças têm que ser testadas. E normalmente eu escuto muito das mães falar: não, não, mas minha filha é uma criança típica, ela está indo bem na escola. Não, não, para nós isso não vale. Por quê? Aquilo que você falou há pouco tempo. Se essa menina está carregando o gene, ele vai ficar silencioso. Não vai, Uhum. ela pode não apresentar nenhuma característica. Só que em algum momento, sim, quando ela decide engravidar, o risco é 50% de chances de ter uma criança com X frágil. Sim. Sim. E aí a gente também falando, 8, 10 anos para chegar ao diagnóstico, você perdeu um tempo muito precioso, né, Luz? Sim. De desenvolver as terapias, as intervenções que vão trazer mais qualidade de vida para essa pessoa, né? Exatamente, exatamente. Em nosso caso, eu sempre trabalho dois riscos muito grandes de não ter o diagnóstico precocemente. Como você falou, a qualidade de vida não só do paciente, sino também da família, de Uhum. todos os que estão perto, vai melhorar quando é bem tratado. E um segundo, el que essa família precisa entrar em um processo de aconselhamento genético. Sim? Porque uma vez que você tem essa criança diagnosticada, nós temos que começar a trabalhar. Isso é uma coisa do que fazemos no Instituto. Se a gente trabalha com essa parte de aconselhamento genético, tentando ver de onde, qual que é a linha de sucessão da X frágil. Se é do pai, se é da mãe. Sim? Uma vez estabelecido isso, a família tem que falar com o resto, primas, tios, avós, com todo mundo, para que saibam que, em nosso caso, o paciente é a família. Sim? Porque, Uhum. como você falou, vão passar 7 ou 8 anos em las que ele não vai ter essas terapias, sim, e a família vai passar esses 6, 7, 8 anos continuando passando esse gene de uma geração para outra. Hein? E aí, quais que são. Porque, ok, eu demorei para chegar ao diagnóstico de X frágil, mas essa família, provavelmente, se essa criança já tem vários sintomas ali, sinais, ela Uhum. vai, ao longo desse tempo, perceber que alguma coisa não está dentro do que é típico, né? Sim, Então sim, ela sim. vai procurando e provavelmente, aqui eu tô falando como leiga, mas eu acho que deve acontecer muito isso, de você acabar indo para profissionais e recebendo outros diagnósticos no caminho. Exatamente, exatamente. Uma das coisas que nós, quando temos estes espaços como o que você nos está dando para conversar sobre X frágil, uma coisa que sempre falo para as famílias, gente, tem casos de deficiência intelectual na família, mas eu não falo de deficiência intelectual assim, é aquela pessoa que não aprendeu nada na vida. Não, sino, por exemplo, aquele tio que teve problemas na escola, aquela prima que sempre ficou sumamente retraída, tímida, não conseguia ir muito bem na escola. Então, esse tipo de casos. Mas casos de autismo, sim, essa dupla para nós é importantíssima. Vale a pena fazer esse exame, sim? E nos Estados Unidos, por exemplo, e na Espanha, que são dois países que estão bem na frente em questão de diagnóstico, sim? Eles imediatamente, quando o pediatra, que é o mais perto dos médicos de atender as crianças, sim? Eles já começam a fazer essa pesquisa, sim? Porque realmente o número de casos que nós temos é bastante grande, né? No mundo todo. Aqui no Brasil,
que eu saiba, o Instituto é a única instituição que tem registro de famílias de todo o Brasil. Então, realmente, essa dupla, ou seja, deficiência intelectual e casos, ou pelo menos um caso de autismo, sim, é muito, muito importante fazer esse exame. Que aqui vamos a outra parte. Esse exame não é nada barato. Então, vamos chegar aí o acesso ao diagnóstico, né? O Que é outra acesso ao questão. diagnóstico, então, olha só, realmente, hoje até que está um pouquinho mais acessível, mas esse pouquinho eu vou te contar, que, por exemplo, aqui em Curitiba, que é uma das capitais onde o exame é mais barato, está em torno de R$ 800. Uhum. Você diz, bom, R$ 800, a família faz um esforço, paga, só que, vamos lembrar, tem que ser testada a família toda. Então, isso já não são R$ 800. Sim? Já vão se multiplicar por uma boa quantidade de pessoas. Sim? Fora daqui do estado, nós temos informações de que mais para o norte, nordeste, esse exame pode estar custando R$ 3.500. Sim? Então, olha a complicação. O SUS faz? Deveria, porque consta no rol. No rol da ANS. Consta aí. Só que, praticamente, sabemos que só Santa Catarina e Brasília fazem pelo SUS. Por quê? Isso sim não me pergunte, porque não tenho a mínima ideia. Agora, que nós temos no Instituto que pode colaborar com esta parte de acesso ao diagnóstico? Faz já uns 4, quase 5 anos que nós temos uma parceria com um laboratório maravilhoso daqui de São José dos Pinhais, se chama Diagnósticos do Brasil, o DB. Eles são parceiros nossos há um bom tempo e eles conseguem nos fazer esse exame por R$ 335. Olha só que coisa Uma diferença bem boa. grande. Nossa, uma diferença enorme. E podemos fazer esse exame em qualquer lugar do Brasil. A gente tem visto assim, cidades que estes dias chegou uma solicitação de uma cidade bem pequenininha que se chama Socorro, lá no interior do Ceará. E podemos fazer exame aí. O que o DB faz? Ele procura algum laboratório parceiro, se possível na cidade da família, e se não, o mais perto possível. Sim? É feita a coleta e manda para São Paulo fazer o exame. Então, isso fez com que a gente conseguisse dar esse acesso ao diagnóstico de uma forma muito mais fácil. E a gente está falando de um país que ele é muito grande. Então, assim, Curitiba, a gente está numa capital muito bem assistida, vamos falar, né? Mas a gente pega, como você falou, cidadezinhas lá longe que a pessoa não tem acesso a nada. E aí fica o diagnóstico mais difícil ainda, né, Luz? Exatamente. Então... Exatamente. Por isso que quando temos esses espaços assim para falar, para comentar de nosso trabalho, a gente faz questão de ver. Ou seja, nós, no Instituto, temos 3 grandes eixos de trabalho. Primeiro, isso que estamos fazendo hoje, sim? Dar a conhecer a síndrome, como que ela pode ser diagnosticada, enfim. Uma segunda, que é o apoio à família em questão do diagnóstico. E uma vez que é feito o diagnóstico, por exemplo, esta família deu positivo para X frágil, ela começa a participar em atividades que nós temos para a família. Por exemplo, hoje nós conseguimos ofertar, eu não posso te falar que é um tratamento psicológico, porque não é para todo mundo, mas é uma entrada para buscar esse apoio psicológico. Então, damos um atendimento psicológico a todas as mulheres premutadas e mães de X frágil. Também temos, junto com esses, um projeto que se chama Bem-Estar, que foi criado recém na pandemia. Temos esse tratamento psicológico e temos também são uma série de exercícios de uma educadora física que fez para nós e exercícios de yoga. Por que estes 3? Porque sabemos pela literatura que a mulher premutada precisa de esse apoio de forma instantânea e rápida. Sim? Então, nós conseguimos fazer isso a partir em qualquer lugar do Brasil. Fazemos à distância, temos universidades parceiras que nos ajudam a realizar isso. E aí eu quero voltar um pouquinho, Luz, ainda para a gente aproveitar que a gente está aqui mesmo, para a gente colocar
quais são as diferenças, assim, maiores para até a pessoa, para a mãe, para o pai lá que recebe diagnóstico de autismo, que Sim, provavelmente acho que vai receber muito antes o sim, autismo do que o X-frágil, né? sim. Para ela entender que não é só o autismo que o seu filho tem, né? Exatamente. Sabe que uma das coisas que muitas famílias, sobretudo as mães, falam para nós, e eu já começo a pensar, é por aqui que a gente pode ajudar com esse diagnóstico diferencial. As crianças com a síndrome do X frágil até pode estar associado também ao autismo, mas são crianças que têm uma capacidade de interação social muito boa. Sabe, eu Uhum. escutei várias mães falando, olha, me falaram que meu filho era autista, mas como é possível que tem um dia que ele sai falando com todo mundo, se dá muito bem com todas as pessoas, os vizinhos, familiares? Nossas crianças, é uma característica dos disfraces, são muito bem-humoradas, sim? São muito Hum. bem-humoradas. Então, claro, quando não tem seus 5 minutos, né? Que aí já é Como todo diferente. mundo, né, na verdade. Exatamente. Mas eles são crianças muito bem-humoradas, sim? Se eu te pudesse ensinar nas palestras que a gente dá para na área da saúde e da educação, eu tenho várias fotografias deles, de vários pacientes, e todos assim é característico, sorrisão, orelha a orelha. Sim? Então, isto não passa com uma criança autista. Sim? A Uhum. criança autista vai ter seu comportamento bem definido e bem assim, estável, reto, sim? Como se fosse uma linha. Em nosso caso, não. Em nosso caso, vai ter momentos em que ele está super sociável, super divertido. E isso já é uma característica que poderia te chamar a atenção, né? Ou seja, A socialização mesmo dessa. exatamente, a socialização. E junto com isso, aqueles sinais físicos que eu estava comentando com vocês, sim? Esses são bem, bem importantes de ver que uma criança autista não vai ter essa hiperextensibilidade. Enfim, essas são características que eu falaria, olha, atenção com isto. E aquilo, vou a repetir todas as vezes que seja necessário, apareceram casos de deficiência intelectual na família e autismo, por favor, tente fazer exame. Sim? Busque a forma de entrar em contato com a gente, vamos estar deixando todos os nossos contatos aqui. Entre em contato, é melhor tirar a dúvida fazendo um exame. Sabemos, 335 não é pouco, mas tem famílias que também não têm essa quantidade, né? A gente vive num país que também. A gente vive com um país que é pobre, no sentido. A maior parte da Sim. população é pobre e não tem acesso E ao básico, né? exatamente. Mas no Instituto temos o seguinte, ou seja, quando a família pode pagar esses 335, Uhum, perfeito, muito bem. Tem famílias que chegam e falam, olha, Luz Maria, eu só vou poder colaborar com R$ 200, perfeito, sim? uhum. Ou famílias que atualmente já como instituto é bastante conhecido a nível nacional, muitos hospitais de clínica, ou então, por exemplo, aqui o Pequeno Príncipe, já quando eles têm alguma dúvida a respeito, eles já mandam diretamente para nós, os pacientes. E quando esse paciente vem com receita do SUS, o Instituto se encarrega de fazer o pagamento desse exame. Entra numa lista de espera, porque na medida em que a gente vai captando recursos, vamos chamando as pessoas, sim, para fazer o exame. E aí, Luz, a pessoa descobriu, a família lá descobriu que é X-frágil. Você falou ali o que as mulheres geralmente precisam que o Instituto ali oferece para elas. E as crianças, quase adolescentes já quando descobrem, né? Qual o tipo de intervenção que é melhor para elas? O que é indicado? Sí, olha só, em questão de tratamento, as terapias não vão mudar nada se Hum, for uma criança autista, se for uma criança com X frágil ou X frágil mais autismo. As mesmas, vão precisar de TO, vão precisar de fono, vão precisar de psicologia, enfim, toda essa gama de terapias que uma criança com autismo precisa. Mas a grande importância é descobrir um caso, a família se converte em nosso paciente. Sim? Eu sempre falo isso, nosso paciente é a família,
porque precisamos vê-las como um todo. E você falava, bom, a mãe recebe esse apoio nosso. O instituto é bem pequenininho, somos só, somos só 5 pessoas e realmente são muitas das coisas que fazemos com poucas pessoas. Mas por que decidimos primeiro trabalhar com as mulheres, as mães? Eu falo mulheres porque temos aí avós, tias, que muitas vezes elas são responsáveis pelo paciente, né? A mulher vai apresentar como premutação, pode, a porcentagem é bem alta. Lá na frente, eles vão apresentar um quadro clínico bem próprio delas, sim? Ou seja, onde vão ter quadros de dor crônica, sim? Enxaquecas, hipotiroidismo, enfim, outra boa quantidade de coisas que, aliás, se depois a pessoa está interessada, ficou curiosa, sim, em nosso site tem uma cartilha, sim, em donde está toda esta informação de uma forma assim, bem tranquila de conseguir entender. Podem baixar essa cartilha, podem imprimir ou só ler aí no próprio site. E vocês vão ver que, então, esse grupo de mulheres também precisa ser atendida. Os pais não. Quando o pai, o premutado, não precisa de atendimento, precisa sim. Precisa sim, porque eles também lá na frente vão apresentar um quadro que se chama de ataxia. Sim, esto é muito comparado com Parkinson ou Alzheimer, porque eles começam a ter problemas de locomoção, tremores, sim, uma série de tremores assim cada vez um pouco mais fortes, lapsos de memória. Então, eles também precisam de atendimento. O Instituto faz agora algo por isso? Não, só a informação, porque infelizmente somos bem pequenininhas, então vamos fazendo de acordo a lo que universidades parceiras ou médicos parceiros, enfim, e aí vamos aumentando, mas uma hora nós chegamos também nos pais. E aí a gente até tá falando do Instituto o tempo todo aqui, mas devia ter perguntado lá no começo, né, Luz? Como que o Instituto nasceu, né? Como que surgiu o Instituto? Isso, eu acho que você vai ter também uma convidada que te vai Sim. falar melhor sobre isso, mas eu te conto um pouquinho. O Instituto foi aberto justamente porque uma família, sim, teve o diagnóstico de uma das crianças com X frágil depois de muito tempo, sim? E essa família decidiu que faria algo para que não tantas famílias ficassem nesse compasso de espera tão enorme para ter um diagnóstico. E surgiu bem pequenininho, éramos 2 pessoas, Sabrina e eu, e depois foi crescendo, e hoje não temos nem ideia da magnitude do nosso trabalho, porque cada vez assim pessoas de lugares bem até fora do país nos procuram para ajudar nessa parte de aconselhamento genético, de fazer os exames, enfim, de ter um apoio. Que nós temos um grupo de apoio para os pais, sim, que podem participar mãe, pai, avó, enfim, enquanto tenham um diagnóstico de X frágil. É um grupo de apoio que Sabrina é a que coordena, eu só fico por atrás, quando precisa de minha intervenção eu participo, mas é um grupo que a Sabrina vai te contar melhor como que funciona. Mas é um grupo de apoio para pais que é incrível, incrível, porque aquele pai que já tem um adulto de 30, 40 anos com X frágil, sim, pode passar toda essa experiência, sim, para os mais novos. E os mais novos vão contando coisas também que podem ir se ajudando uns para os outros, sim. Eu sempre falo, né? Uma família vai acolhendo a outra e a gente consegue ter força, né? Pra encarar muitas coisas que só quem tem uma síndrome rara, só quem tem um filho atípico entende, muitas vezes. Exatamente. Não, é bem isso. E esse é o caminho, não? No Instituto, isso é uma das coisas que mais fazemos. Eu acho que isso já está muito em nós, o acolhimento. Sim? Ou seja, a família é acolhida da melhor forma possível, e se, por exemplo, o diagnóstico, quando chega, é negativo, a gente ainda acompanha um pouquinho mais a família, dando informações de síndromes, sim, ou doenças raras similares às nossas, até para que
voltem no seu médico com mais informação, porque, não, obviamente, não estou brigada com os médicos, mas Uhum. entendo que não é muito fácil ter conhecimento de quase 8.000 doenças e síndromes raras, né? Isso é muito difícil. Então, na nossa parte, quando dá negativo o exame e a família vai ter que voltar para seu médico, a gente já fala com eles, olha, conversa com o médico a respeito, por exemplo, da síndrome de Sotos, da síndrome de Danlos, enfim, algo três síndromes que têm vários sintomas e sinais parecidos com os nossos. Então, se não foi síndrome de X frágil, pode ser que vá por aqui. E vamos acompanhando um pouquinho mais a família até ela encontrar novamente esse caminho para buscar seu diagnóstico. Obviamente não podemos abraçar o mundo todo, sim? Então só damos uma orientação cada vez que eles precisam e aí já sai de nosso trabalho e só ficamos com as famílias com a síndrome de X frágil. E aí, Luz, você fala, só ficamos, né? Mas é um trabalho já gigante, né? E que potencializa, assim, a qualidade de vida de muita gente, na verdade. E além disso, agora vocês têm um simpósio, é um simpósio também, né? Que vai Isso. estar acontecendo esse final de semana. Fala um pouquinho de como vai funcionar, se ainda tem como as pessoas se inscreverem para participar. Sim, sim, tem como se inscrever ainda. É um simpósio nacional sobre a síndrome de X frágil e autismo. Vamos a ter convidados assim bem importantes, bem interessantes dentro das duas áreas. Sim, vamos a receber a doutora Débora Barbut, que ela é da Universidade de Miami, é uma das maiores especialistas no mundo sobre X frágil. Ela vai estar com a gente também, e vários geneticistas. Vamos a ter também, por exemplo, um médico que vem de São Paulo, o Dr. Gataz, que ele vai falar de algo muito, muito importante. Ou seja, como é afetada a família, sim, quando recebe um diagnóstico, sim? Uhum. Ou seja, e que fazer, né? Do Instituto também vamos apresentar uma palestra que é a respeito dos resultados dessa pesquisa que estava te falando de atendimento às mulheres. Ou seja, tem várias coisas interessantes. Essas palestras vão ser dia 19, ou seja, próximo sábado. Só que na sexta-feira também vamos a ter atividades. São 6 cursos, mini cursos, das 6 às 8 da noite. E aqui temos temas super variados. Eu convido que vocês entrem no nosso site e vejam os temas, porque vamos a ter, por exemplo, duas advogadas que são parceiras nossas falando sobre os direitos Uhum. que as pessoas com deficiência têm, em especial autismo e X frágil. Vamos a ter uma TO que vai falar sobre essa parte sensorial, ou seja, que as mães ou as pessoas, os cuidadores, podem ajudar nesse dia a dia. Vamos a ter uma fono, a doutora Márcia Loz, que é incrível, eu acho que é uma das melhores fonoaudiólogas que eu conheço. Vamos a ter também uma que é parceiríssima nossa, a doutora Silvia Rodrigues, que ela é fisioterapeuta, e ela vai trabalhar coisas muito práticas. Esses 6 mini cursos, o que buscam é não ficar só na teoria, dar alguma ferramenta para esse profissional, para esse familiar que vai assistir esse mini curso, que possa sair com conhecimento teórico, mas também que leve alguma coisa prática para seu dia a dia. Então, esses 6 mini cursos vão ser na sexta-feira, dia 18, agora. Pode se inscrever? Sim, é só entrar no site do Instituto, é www.eudigox.com.br. Ou também nas páginas, nas suas, né? Porque eu, Vai estar aqui embaixo também a descrição, né? Então vai estar isso. ali todos os links para inscrição, para o site do Instituto, as redes sociais do site. Então é só você ler aqui embaixo, gente, que tá tudo certinho, tá? Vai chegar lá. Isso. E olha só, para entrar no simpósio tem um custo, R$ 350. Por que a gente fez isso? Ou seja, cada inscrição vai pagar o exame de alguma pessoa. Ai, Olha que que lindo. legal. Sim, mas, vamos lá, professores, alunos, eles têm aqueles descontos. Aliás, se você é aluno de alguma faculdade de aqui de Curitiba ou região metropolitana e quer participar, nós temos um desconto super especial para os alunos da área da saúde e da educação.
eles só vão pagar R$ 50. Olha que legal. Nossa, é muito acessível, né, Sim, gente? muito. E por que a gente fez isso? Porque eles são os futuros profissionais que vão atender as nossas crianças. Então, queremos que esse conhecimento não seja inacessível. Uhum. Ao contrário, que esse aluno tenha capacidade de, desde já, ir se formando com um olhar mais humano, com um olhar mais acolhedor, para que quando essa mãe chegue e fale, olha, meu filho tem algo mais, não é possível que seja só autismo, que se bem só autismo, olha, já temos um diagnóstico bastante importante, mas que escutem que essa mãe está falando, meu filho tem algo mais. E é bem importante essa fala sua, porque se tem algo mais, às vezes, se você não pensar nesse diagnóstico diferencial, você não vai estar potencializando o desenvolvimento dessa criança, você não vai estar fazendo Exatamente. tudo que essa criança precisaria, né? Então, você está indo até um Exatamente. ponto, mas se você não sabe o que realmente, tudo que realmente envolve, você não consegue alcançar o máximo que a gente poderia. Exatamente, exatamente. Além de potencializar todas as habilidades, todas as características positivas que esse ser tem, também volto a colocar. Lembrem, em nosso caso é genético e hereditário. Precisamos atender a família toda. É isso aí. Então, Luz, quero agradecer muito por você ter vindo aqui com a gente, conversar. E a gente vai continuar conversando aqui mais sobre X frágil, né? Mas já te agradecer de coração mesmo, assim, por Não, ter imagina, vindo. ao contrário, eu que te agradeço muito ele abrindo esses espaços, porque é sumamente importante conseguir ter eles para chegar nas pessoas assim, que realmente precisam do apoio que o Instituto oferece. É isso Sim? aí. Obrigada, Muito viu, Luz? obrigada. Obrigada pra você que ficou com a gente aqui. E não para de assistir, que a gente vai continuar aqui falando de X frágil. Mas então a gente vai continuar falando de X frágil. E aí, sobre a maternidade atípica relacionada ao X frágil. Para isso, a gente chamou a Sabrina. Então, Sabrina, primeira coisa, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço de poder estar aqui, dividir um pouco a experiência de mães e poder falar um pouquinho para o público, né, ligado ao autismo e o X frágil. Foi bem legal, já que você falou autismo e X frágil, a gente vai adentrar as duas condições aqui. Mas, primeira coisa é já te parabenizar, porque vamos já começar falando, né? Você criou um instituto a partir da sua experiência com o X frágil. Então, já para falar no começo aqui um pouquinho do instituto e falar do simpósio que vai acontecer, já para a gente deixar no começo aqui do vídeo para as pessoas saberem que vai acontecer um simpósio que é daqui amanhã e depois de amanhã, porque tá indo no ar hoje quinta-feira, né? Então, na verdade, o Instituto Buco Quasimodo é do meu cunhado, casado com a minha irmã Rafaela, 17 anos, e ele sempre prezou o lado social. Então, ele criou esse instituto independente da situação da síndrome. Com a dificuldade do diagnóstico do Jorge, que foi feito somente com 8 anos. Desde 1 ano de idade, eu já desconfiava de alguma coisa, porque tenho a Georgia, minha filha, que é 2 anos e 8 meses mais velho que o Jorge. Foi se arrastando muito o diagnóstico, mas desde 1 ano e pouquinho, 2 anos, a gente já começou a fazer o tratamento comportamental, as terapias, TO, FISO, enfim, várias terapias que precisam para a criança com a síndrome e, ao mesmo tempo, com o autismo. E com 8 anos somente foi feito o diagnóstico do Jorge da síndrome do X frágil. Foi demorado, hoje em dia se faz bem mais cedo. Tanto do autismo, o pediatra tem alguns tópicos que fazem perguntas para mais ou menos selecionar o que pode ter ou não. E da síndrome, automaticamente, como a Lu já explicou, né, a gestora do Instituto, ela explicou mais ou menos sobre a parte técnica, você tendo uma pessoa com alguma deficiência, algum atraso cognitivo, automaticamente a gente liga da síndrome, mas o médico Jorge, na verdade, não passou por isso. E só me lembro que eu falei para ele, quando ele tinha 5 anos de idade, que se ele não falasse alguma coisa que o Jorge tinha, ele iria estar me chamando de burra. E aí ele fechou o diagnóstico com 5 anos. Também, antigamente, os diagnósticos eram feitos mais tardios. E com 8 anos, a gente fez o diagnóstico da síndrome do X frágil. A família vem da família do meu pai
existem vários casos, e existem vários casos, com pessoas que, claro, depois do diagnóstico do meu filho, foram atrás, até porque quando saiu o resultado, o geneticista falou, Sabrina, o certo é você falar para a tua família, mulheres, porque se você tem um caso, eu me lembro que quando eu fui para São Paulo ver uma palestra um dia, e a pessoa explicando, o profissional explicando, falei, nossa, é uma teia da aranha, porque pega várias gerações, como a Luz disse, de 6 a 7 gerações. E na família do meu pai, tinham mais de 8 casos. E a gente achava muito estranho. Depois que a gente fez o exame do Jorge e deu, aí eles foram fazendo, e todos esses que tinham essa problema, essa deficiência, fizeram o exame e deu a síndrome. E aí, mediante disso, claro, a gente, mãe, sempre espera na maternidade ter os filhos que corram normalmente. Mas eu digo, eu recebi um presente que a mãe também, quando recebe um filho atípico, não é fácil. A minha irmã e a Rafaela, a gente é muito grudadas, a gente é irmãs gêmeas, assim, a gente tem uma ligação, uma sintonia muito grande. Falou se eu não tinha vontade de fazer um projeto, trabalhar no instituto, e aí foi que iniciou esse projeto, para poder divulgar, informar, conscientizar a sociedade, os profissionais da área, ter um pouquinho mais de experiência para poder lidar quando as crianças chegam, né, com a idade da escola, que é o primeiro contato que o profissional tem com a criança. Aí eu ainda me lembro que eu falei, Rafa, eu vou tentar, porque nessa fase eu estava muito ruim, estava com depressão. E aí começou muito pequenininho. A Rafaela conheceu a Luz no mundo corporativo, não era nem trabalhando com pessoas especiais. Ela falou, Luz, eu acho que você vai gostar muito de conhecer a minha irmã. Aí foi o momento que eu conheci ela, a gente trabalhou, eu sempre digo, o instituto no começo era muito caseiro, o projeto, o programa, enfim. A gente mesmo postava, a gente mesmo fazia dicas, porque hoje a gente tem, depois eu até posso falar um pouquinho sobre o trabalho, como a gente faz com essas mães nas redes sociais. Aí eu comecei a trabalhar, a gente foi indo e foi criando um projeto robusto, que hoje, na verdade, o Instituto é o único instituto do Brasil que faz esse trabalho. Existem associações, existem ONGs de pais, mas o Instituto é o único. E aí foi entrando mais algumas pessoas, hoje a gente tem 5 profissionais, e o que a gente preza? A divulgação, a informação, a conscientização da sociedade, um trabalho de pesquisas, que é também muito importante para os profissionais. E aí, na pandemia, eu vi que as mães ficaram muito carentes, que a gente sempre vê, porque é criança. O Jorge era criança, hoje ele está com 20 anos. E cresce, aí como é que vai fazer com a criança, com um adulto de 20 anos, que ele tem uma idade de desenvolvimento de 12 a 13 anos, mas ele tem o corpo, o desenvolvimento de um adulto. Então, isso dá uma situação muito delicada. E aí a gente dá palestras também nas faculdades, nas APAES, nas escolas, que é onde chegam as crianças e é o primeiro contato, como eu já tinha falado. No meio, eu acho engraçado, porque no meio dessas palestras, os profissionais vão falando, nossa, eu acho que aquela criança tem a síndrome. Nossa, eu acho que aquela outra criança tem. Pelas características que a Luz já passou para vocês, e já falou sobre um pouquinho o diagnóstico, as características da criança com a síndrome, e que muitas delas é autistas, como o Jorge. O Jorge é autista e tem a síndrome do X frágil. E aí, Sabrina, agora vamos esmiuçar um pouquinho de tudo isso que você falou, né? Você percebeu, com que idade você começou a perceber que o desenvolvimento do Jorge não estava dentro do esperado, né, para o desenvolvimento ali da criança, e que você também foi comparando com o desenvolvimento da sua filha? Que momento, assim, que, senão alguma coisa não está dentro do que deveria estar, assim? Olha, eu vou te falar, assim, desde o começo não, para falar uns 4 meses, 3 meses, eu já comecei a perceber que ele tinha alguma coisa, porque ele chorava muito, ele não gostava de ficar no colo, na hora de dormir,
Ele se jogava no berço, já queria ficar no berço, eu ligava uma música, fechava a porta e ele já dormia. Eu pensava comigo, né? Nossa, meu filho é maravilhoso, porque ele só quer dormir sozinho, não quer. Enfim, e a Georgia tinha um outro comportamento bem diferente. Com 10 meses, um dos sintomas também que eles têm é estrabismo. O Jorge, aliás, tem todas as características da criança com a síndrome. Não sei como os médicos acabaram não descobrindo. E a convulsão, que eu posso falar que ele não teve, mas o resto ele tem todas. E ele era muito estrábico. E aí o primeiro médico que eu levei foi o neuropediatra, e ele fez o diagnóstico, e era um dia, bem coisa de mãe, né? Ele era um dia que ele não dormiu. Aí o médico, o neuropediatra, disse, ó, ele tá com atraso, ele não fala, ele não balbuceia nada, tem algumas palavras, não tá andando. Eu falei, não, mas é porque ele não dormiu de tarde, sabe? Querendo dar aquela... Enfim, já comecei com 10 meses, mas ele disse que como o menino é mais acomodado, tem um desenvolvimento um pouco atrasado, era para esperar mais um pouco. Levei ele no oftalmo, porque ele tinha o olho direito bem tortinho. E ela falou, olha, ele tem um olho muito azul, ele tem um olho azul, e então essa sensação de estrabismo é pelo fato do olho azul. Aí eu pensei comigo, bem, jeito não é possível. Fui num outro médico. Aí ele fez o exame, mas o Jorge não falava. O Jorge, ele foi, acho que, falar algumas palavras com 4 para 5 anos. Ele não falava nada. Nossa. Se não mentir, falava acho que 2, 3. Aí levei no outro oftalmo. Ele falou, olha, Sabrina, ele tentou fazer o exame, mas ele chorando, tudo. Ele falou, a princípio, ele tem 5 graus. Vamos fazer o óculos, colocar, e fiz. O olho continuava torto. Aí fui no terceiro oftalmo, ele falou, o exame certo é a gente sedar, eu faço no centro cirúrgico, aí eu vou te dizer. Ele já tinha 8 graus de estrabismo e hipermetropia. Aí que eu fui fui num outro neuro, porque o que eu fui aqui, eu não gostei muito. Claro, a gente nunca gosta quando uma pessoa, né, fala alguma coisa que você não quer escutar. Aí comecei aí, ele falou, olha, daqui para frente vamos fazer... acompanhamentos cada 6 meses, você traz aqui, por enquanto não vamos dar remédio, mas eu e a minha irmã, sempre a gente juntas, aí eu ia ler, eu ia estudar de madrugada, porque os maridos, na época eu era casada, muitas vezes, aliás, no instituto a maior parte são as mães, os pais não fazem parte da jornada, na metade do caminho eles, como diz o jovem de dia, vazam, né? Mas, e aí eu comecei a levar até era um lugar que era uma loja e que fazia treinamento de profissionais e fazia a estimulação de criança, porque, claro, já percebia ele tinha uma moça que ajudava a cuidar e ele tinha uma caixa e nessa caixa, se deixasse, ele ficava horas e girando com aquele, do jeito deles, olhando para coisa que é a luz. A hora que apertava a descarga, ele ficava olhando a água girar, pulando e sacudindo o braço. Falei, não, agora é mais do que certeza. Aí, continuei levando, aí com 2 anos, ele falou, olha, Sabrina, acho que está na hora de começar o tratamento comportamental. Eu não vou falar nada para você que o Jorge é autista, pelo fato até de ele ter um grau muito alto, ele, na verdade, o mundo dele começou a ver a partir de 1 ano. Antes de 1 ano, ele via tudo turvo. Uhum. Aí a gente começou a fazer o tratamento comportamental, que é a TO, a físio, a fono, atividade física, o tratamento multidisciplinar. Aí começou a ir para a escola e na própria escola eles já falaram para mim que eu levei a carta do médico explicando todo, né, o diagnóstico que ele achava, né, os atrasos dele. E aí ele entrou 1 ano para baixo dele, que eu também achei que deveria, porque eu achava que ele jamais iria acompanhar, não tinha fala. Aí ele foi indo, e com 8 anos que eu fui num neuro, que ele olhou para mim, ele vinha até dar palestra aqui no Brasil, ele mora fora e vem para cá, trabalha nos 2 lugares, e aí eu levei nele, porque aonde tinha médico, onde eu ia atrás, fuçava, procurava e lia, porque a gente sempre quer uma resposta, né? E aí eu conversei com ele falou, olha, Sabrina, teu filho é autista, mas ele tem uma síndrome, eu não vou dizer qual que é. Eu vou dar vários exames para fazer, né? Desde criança, eu já tinha feito exames genéticos e tudo que é síndrome e nada batia. E o
o neuro falava, esse que eu levei, que ele fez acompanhamento dele desde um ano, falou, Sabrina, ele tem alguma coisa, mas não tá batendo muito. Ele é autista, mas ao mesmo tempo não bate as coisas. Às vezes ele falava com as pessoas, às vezes não falava, às vezes dava oi, às vezes ficava quieto. E aquilo, né, me incomodava. E fui fazer o exame, eu cheguei no geneticista, que é o que fazia normalmente os exames dele, e falou, Sabrina, você não fez o exame da síndrome do X frágil? Eu falei, o que que é isso? Não, né, não tinha me percebido. Não, eu falei, olha, nunca me... Você tem certeza? Você não perdeu? Eu falei, não. Fez, aí fiz na época o exame dos genomas também, que davam outras, era um bem complexo o exame, mas com 20 dias ficou pronto da síndrome, ele me chamou. Eu falei, ai meu Deus, o que que vai agora, né? Mais alguma coisa? Dito e feito. Ele falou, ó, Sabrina, teu filho tem a síndrome, aí ele explicou tudo, como funcionava, aí mais uma vez, né, o chão cai, né, porque a gente, como ele começou a falar, eu me assustei um pouco, né, e aí ele falou, ó, você tem que fazer aconselhamento genético, né, das mulheres da tua família e tem que contar para elas, porque elas têm, né, toda aquela situação que a Lu já explicou na parte técnica. Aí eu fiz, falei para minha irmã, mas a minha irmã nunca conseguiu engravidar, porque a gente pré-mutadas tem sintomas, né, como foi falado, depressão, ansiedade, ovário policístico, endometriose, não consegue engravidar, que foi o que aconteceu com a minha irmã. Ou você engravida muito fácil, ou você tem muita dificuldade para engravidar, ou às vezes não engravida. Ela não conseguiu, eu digo nada por acaso, né? Deus acho que fez a minha irmã não ter e ela sempre me ajudou muito com as crianças, porque até mesmo nessas viagens que a gente fazia, enfim. E eu falei, Rafa, você tem que fazer. A minha filha, o meu irmão quis fazer, que não precisava, porque meu pai passou Y, então, no caso dele, mas ele quis fazer com a filha dele. E dito e feito, a minha irmã deu a pré-mutação, eu dei a pré-mutação, o Jorge deu a síndrome e, pelo meu susto, a Georgia. Aquilo foi mais difícil de eu entender, né? Porque ela tem a dificuldade na escola, se batia, e peguei, ela ainda brincava, mãe, por que o Jorge tem tanta gente ajudando ele, para mim não tem ninguém? Porque ele tinha um monte de profissional e ela não tinha nada. Aí, na verdade, até peguei uma psicopedagoga e ela foi ajudando em todas as matérias, e aí a gente seguiu em frente e eu sempre, aí eu fui melhorando e fui aceitando e fazendo e a Luz sempre do meu lado, trabalhando comigo, eu digo sempre, ela é minha mãe que a vida me deu e aí a gente foi levando. E o trabalho do Instituto começou a criar um corpo, começou a gente fazer trabalho para outros estados e aí foi dessa maneira que começou o Instituto, né, que é do meu cunhado. Hoje a gente tem o Instituto, uma sede própria, né, que é ali do lado do Bar do Vitor, da Praça Espanha, e a gente vai fazer, hoje, o simpósio, que é dia 18 e dia 19, dia 18 são os minicursos, dia 19 são as palestras, que a Lu já disse, e a gente sempre fez a cada 2 anos, com a pandemia parou. E aí, esse vai ser o primeiro ano após pandemia que a gente vai fazer. Eu me sinto, assim, muito realizada juntamente com todos a gente até se emociona quando fala, porque não é fácil. E você chegar onde a gente chegou e trazer profissionais de fora, né, dos Estados Unidos, de 2019 foi a doutora Randy, que é a melhor especialista também no X-frágil, vir para dar palestras para a gente, é muito orgulho, sabe? E muito esforço, muita dedicação. A gente no Instituto é uma família, todo mundo faz tudo conversando com todas, ninguém passa na frente de todo mundo. A minha irmã e meu cunhado sempre foram muito parceiros. Então, eu acho que a vida dá uma missão para gente. Eu acho que foi essa missão que eu tive, através do Jorge, eu pude ajudar milhares de famílias do Brasil todo. Então, eu me sinto, ao mesmo tempo, muito realizada. É um trabalho que a gente faz, é gratificante. Uma família vir te agradecer, uma família dizer muito obrigado, que passou por situações que falta o diagnóstico. Então, isso, para a gente, nossa, não tem dinheiro que pague esse trabalho que a gente faz.
Que é um tempinho? Não. Não. É que quando eu começo a falar, eu já... Na verdade, a sua fala e os... Tipo, não tem como não se emocionar, né, Sabrina, quando você olha todo o percurso que você teve com ele. E aí, realmente, a magnitude que isso toma quando você cria algo que você consegue ajudar outras mães. Porque, como você falou, a maioria das mães atípicas estão sozinhas. Então, Não tem um... É aquilo, vazou, tipo, viu que ia ser pesado, cai fora o marido ali, né? O pai da criança. E elas se sentem muito sozinhas. muito. É Muito muito sozinhas. sozinhas e eles têm... A gente eu sempre fala no instituto, cada um é de um jeito. Um às vezes fala muito, outro às vezes fala pouco. Um é mais independente, vai andar de ônibus, vai no shopping, o outro não. O próprio Jorge não tem como estar sozinho, sempre tem que ter alguém junto. Ele tem um atraso grande na fala, mas a compreensão dele é total. Ele entende tudo. E tem momentos que eles são mais agressivos, a adolescência é muito complicado, porque os hormônios estão ali numa criança de 13, 14, 15 anos, mas eles não têm a idade compatível com o desenvolvimento. Então, você ter que lidar com isso também é muito difícil. Eu sempre pergunto à doutora Randy, a que veio dar palestra para gente, que ela é especialista em síndrome, foi assim a experiência mais maravilhosa que eu tive. Mas eu perguntei para ela, por que o Jorge e muitos batem na mãe? E não, às vezes, no pai, ou na irmã, ou em outras pessoas. E ela me disse, ele bate na pessoa que ele sente mais segura. Aí me aliviou, porque eu digo, só eu. E hoje o Jorge tá assim, maravilhoso, tá indo muito bem. O que eu digo assim, no principal do tratamento deles é a gente respeitar o limite deles, a rotina deles, o espaço aonde eles dão conta. Porque eu acho que um pouquinho além dessa escada, subir um degrau acima do que eles conseguem, eu acho que vai prejudicar. Eles vão sofrer, eles não gostam de barulho, eles não gostam de tumulto de muita gente, a rotina, eles são normalmente muito de rotina, eles têm toque. Eu vejo, por exemplo, às vezes o Jorge derruba alguma coisa e quer trocar, e às vezes o pai e os pais falam, não, vamos ficar acostumando. Aquilo ali é muito incômodo para eles. Então, você tem que tentar respeitar os limites, o mundo deles, que isso vai ser a maior qualidade de vida dele e da família. Então, isso eu sempre ponho assim, acima de tudo. Quando você fala, né, respeitar, eu acho que é bem a palavra, porque a gente percebe muito, assim, principalmente quando a família não tem informação. Outro dia eu peguei uma mãe desesperada, assim, que ela tem 3 filhos autistas e o marido não ajuda em nada, nada. E, assim, é uma escadinha, né, 5, 3 e 2 aninhos, assim. Meu Deus. E aí ela falou que ela já não sabia mais o que fazer mesmo, né? Que ela tinha... aí ela mandou mensagem do marido, assim, o que o marido falou pra ela. Tem que bater nessas crianças. Se você bater, ele vai fazer o que a gente quer. Tipo, você tá totalmente desrespeitando o desenvolvimento dessa criança, tá agredindo essa criança. Então, a gente vê que falta ainda informação para aquele pai, para aquela mãe que estão chegando e que não sabem por que caminho eu vou tomar, né? É um mundo novo, uma situação nova. Eu sempre digo, eles são espertos também, eles têm um atraso, mas eles têm aquela noção. Eu acho que assim, bater, meu Deus, é difícil numa criança assim, mas o limite a gente pode pôr. Então, por exemplo, o Jorge fez alguma coisa, ou qualquer outra criança, e isso eu passo para as mães, mesmo nas palestras, ou em entrevistas, que o castigo não é assim, o castigo pode até ficar 1 minuto, mas saber que aquilo não pode fazer. Uhum. Fez alguma outra coisa, tira alguma coisa que gosta e devolve ou mais tarde ou no outro dia. Então, devagarzinho a gente vai aprendendo e vai lidando. A gente no Instituto faz muitos... trabalhamos com a rede social. Então, o que a gente faz? Através do Jorge, a gente faz muitas dicas, muitas informações, muitos vídeos pedagógicos dentro, né, do que a criança vai poder fazer ou não,
para passar para as mães, às vezes o Jorge cozinha, às vezes faz vídeo de culinária, para eu passar para as mães que eles não vão ser impossíveis de fazer alguma coisa, ele tem os limites dele, mas a gente sempre vai tentando, ajudando, então eu tento mostrar até no Instagram, no Face, essas situações e várias outras postagens que existem dentre as nossas redes sociais, mas que não é impossível, mas todo dia é uma conquista. Eu vou acordar e vou dizer, nossa, o que o Jorge fez hoje? Eu estava hoje na minha casa, estava falando com a minha funcionária e contando que ontem ele ficou parado. Eu já arrumei a casa de Papai Noel, meio adiantada, sabe? Mas é porque ele pegou um Papai Noel, pegou outro, quis colocar, enfim. Porque eles não passam o Natal aqui, então eu aproveito para curtir um pouquinho antes. E ele parado assim na frente, tinham 4 Papai Noéis, os 4 que ele, cada ano vai pegando, aquele pega, se apega e não larga. E aí ele olhava para mim, mamãe, aí o Gabriel, o menino que tava, o pedagogo dele, tava do lado e falou, Sabrina, eu acho que ele quer pegar um dos Papai Noéis. E eu fazia desentendido, ele, mamãe, ele, o Noel. Aí eu falei, mas o que você quer pegar? Ele queria pegar, porque ele comprou esse ano, acho que foi uma loja no shopping, e já tava a loja montada de Natal. É o Papai Noel roqueiro, você aperta a mão, ele começa a sair, ele pegou o Papai Noel, começou a dançar, ele rodava pela casa, enfim, era aquilo que ele queria, entendeu? Então, eu acho que a gente vai lidar com essas coisas. Por exemplo, eu nunca deixei ele pegar nada, quebrar nada, ele nunca foi de criança ir na casa dos outros e pegar, porque eu acho que a gente tem que ensinar também, sabe? Mas eu acho que com esses 20 anos eu pude aprender muita coisa, pude superar muita coisa. Antigamente qualquer coisa me desmontava, hoje eu sou mais forte, tento passar para as mães, para as famílias, elas têm muita preocupação, ai, mas eles não vão escrever, não vão se alfabetizar, não vão fazer faculdade. Também não adianta eu falar uma coisa que não vai acontecer. Uhum. É muito difícil eles terminarem uma faculdade, terminarem um ginásio, enfim. Eu digo, olha, a preocupação de vocês é como é o dia seguinte. O que o Jorge fez? O que o filho fez? O que o outro filho da outra família fez? É um dia a cada dia. E que eles vão aprender e vão, sabe? Então, é isso que eu tento passar para eles, né? Porque a gente também tem essa expectativa, aquilo que a gente falou lá no começo, a gente idealiza um filho quando a gente tá grávida já, né? A gente já idealiza o filho para que ele não sofra, a gente quer só a felicidade para eles. Eu acho que essa é a questão, assim. Então, quando vem um filho atípico, a gente pensa, meu Deus, agora não vai ser feliz como eu pensei que ia ser, né? Porque não vai sair dentro daquele... daquilo que as pessoas têm como felicidade, que é, sei lá, fazer uma faculdade, casar, ter filhos. Mas será que a gente tem que repensar também esses conceitos que a gente tem, né, Sabrina? E eu também falo, fora tudo isso que a gente passa no dia a dia com os filhos, o preconceito, a discriminação Sim, nos lugares. que eles sofram, né? Que eles sofram. Você pode estar numa fila do mercado, você pode estar na fila da loja e acontecer situações extremamente desagradáveis. Então, eu acho que hoje em dia a criação daquele cordão foi muito importante, porque no caso da gente com filhos autistas ou até mesmo só com a síndrome, é olhado como as crianças, adolescentes e adultos mal educados, que a família não deu. Ou aquela crise que eu só ajudei várias vezes mães, a criança tendo crise para ajudar a levantar do chão, para pegar, para dar um apoio. Então isso eu acho que foi um avanço também. E eu acho que a sociedade melhorou, mas precisa muito mais conhecimento, muito mais ajuda para poder ajudar essas crianças, essas famílias, principalmente as que não têm um suporte, que tem mais dificuldade, né? Para chegar no lugar, para chegar, ver isso, acabam tendo medo, ficam acuados. Então, eu acho que isso é muito importante e que nem foi feito o cordão. E hoje tem o do girassol também, que é deficiências ocultas, que muitas vezes, outro dia eu estava viajando e eu vi uma pessoa atrás de mim com o cordão do girassol e um fone. Era uma mulher, já era... Podia ser autista, podia ter deficiência no ouvido, podia não enxergar direito. Então, a pessoa já vai olhar que tem aquilo, já olha que tem algo para poder ou ajudar, ou se passar na frente, enfim, o que quer que seja. Né? Sim. E isso que você fala também, unindo as duas coisas, assim, de
sempre as crises ou o comportamento da pessoa autista, da criança autista, muitas vezes passa realmente como aquela criança mal educada, que os pais não dão limites. Mas a gente consegue nitidamente, depois... No começo, você como mãe, como pai ali, você acha que tudo é relacionado ao autismo. Tudo é, né? Depois você vai entendendo que não é tudo do autismo. É comportamento também, porque é uma criança, como você falou, o Jorge entende tudo que falam pra ele. Ele tem, né, essa noção. A criança autista também entende. Então, também tem o lado do que é comportamento de uma criança, como qualquer outra criança, e o que é do autismo. Então, quando a gente entende isso e a gente passa a saber quando realmente ele está em crise, fica até mais fácil pra gente... Eu digo que a gente precisa ainda fazer uma educação para a sociedade, né? A gente, como pai e mãe, tá toda hora educando a sociedade, dizendo, olha, deixa eu te explicar o que tá acontecendo aqui, né? Não é uma birra. Quando é birra, eu sei. Aqui não é uma birra. Ele desregulou. O desregular, a gente passou numa situação... Eu, na verdade, não estava. Era a minha filha, o cuidador e o Jorge. Eles estavam indo para Vinhedo. E aí estavam saindo e ele com aquela ansiedade, queria entrar, não sei o que, pilhama, feijão. Não deu 5 minutos que ele começou a ter o ciricutico. O que aconteceu? Ele pegou na Jorge, normalmente ele agarra na blusa, fica bravo, muito que ela foi lá, tirou a blusa, ficou de sutiã no meio do aeroporto. E aí veio uma outra pessoa, deu, e alguns ajudam, mas outros, com certeza, devem ter falado, meu Deus, que criança muito adaptada, tem esse piti. Mas a gente hoje leva de letra. Mas antigamente, para mim, era muito difícil. Eu não aceitava, eu chorava, mas tu vai amadurecendo, né? E com esse trabalho que a gente faz, do Instituto, permite passar as informações para as famílias, do que eu já aprendi na vida, do que a gente sabe de conhecimento, e mesmo a parte, né, de pesquisa, que é muito importante também, que hoje em dia eles não vão não ter cura, não vai curar, mas surge um remédio que às vezes melhora a qualidade de vida, a parte social, a parte comportamental, até mesmo a compreensão. Então isso é uma coisa que, querendo ou não, é o que as mães mais esperam. Um remédio que ajude nesse sentido, né? Que até hoje nunca foi criado, porque a pesquisa vai muito dinheiro. E chega no meio do caminho ou no final da pesquisa, acaba, porque o laboratório não tem mais dinheiro para custear a pesquisa, né? Sim, e eu acho que essa ansiedade que muitas mães têm, principalmente quando a criança não é verbal, é disso, de não entender, né? Ou de essa pessoa, da criança não conseguir expressar para as outras o que ela está sentindo, o que ela quer. Porque o não falar acaba limitando muito essa parte de comunicação com o outro para as pessoas te entenderem. É difícil. Eles querem falar. Imagina a gente querendo falar alguma coisa e não conseguir falar, não expressa. Deve dar um negócio que, meu Deus do céu. É só você se imaginar você num país que você não fala aquela língua, né? Tipo, perdido e ninguém te entende, que você não consegue se comunicar. Então, eu acho que essa falta da fala para eles também prejudica muito, deve dar muito uma ansiedade, nervoso. Aí, assim, tem famílias que não suportam, não querem saber de medicação. Uhum. Tem famílias que concordam. Eu, Sabrina, sou da teoria que, assim, se for fazer um remédio que melhora a qualidade de vida, que deixa mais tranquilo, que diminua a impulsividade, as crises de brabeza, por que não dar? Mas isso é opcional de cada família. Uhum. E o que hoje em dia tem é a medicação, os tratamentos comportamentais, as terapias, e no momento é isso que a gente tem para dar para eles, né? E para melhorar a qualidade de vida das crianças. E a gente do Instituto tentando passar o máximo possível de informação. Eu e a Luz, assim, a gente sempre está com os celulares ligados. No cartão da gente, são os únicos cartões das pessoas do Instituto que têm os nossos celulares, porque a gente atende as famílias, atende no modo, assim, de suporte psicológico. Todos aqueles programas que a Luz falou, a gente tem o programa Bem-Estar, foi criado na pandemia, porque eu percebi que as mães estavam muito carentes. As crianças têm rotinas. Chegava na hora de almoçar, e queria pôr a roupa da escola para ir, e cadê a escola?
Aí ficavam bravos, batiam, gritavam. E aí a gente resolveu, as mães que são cadastradas no Instituto, dar um acolhimento. E quando a gente falou isso, elas se sentiram assim, maravilhosas, porque alguém deu um olhar diferente para elas. E se a gente, mãe, não tá bem para cuidar da família, dos filhos, a gente não vai conseguir passar o bem-estar para eles. E eles são muito sensíveis. O Jorge de longe sabe se eu tô bem ou não. Mesmo a Georgia, minha filha, ela, claro que ela não quer que eu tenha alguma coisa, ou se às vezes ela viu eu chorar, ela fica, mãe, mas por que você tá chorando, mãe? Eu falei, não, nada, a gente tenta esconder dos filhos, mas sabem, né? Então a gente não quer passar isso para eles, e esse programa foi muito bom para as mães, e a gente acolheu elas também, porque elas têm, tá bem, para cuidar dos filhos e da família, do marido, enfim, das que são casadas. E você deve notar muito esse quadro que as mães, a maioria, né, com filhos atípicos, principalmente quando tá nesse turbilhão de coisas que acontecem no dia a dia ali, que só quem tá acompanhando todo dia sabe, né, como é difícil muitas coisas. Muitas estão com depressão, muitas chegam num limite que já não vem uma luz assim mesmo, né? Pra onde seguir? Tanto que o índice infelizmente, de suicídio de mães atípicas é muito grande. Porque se sentem abandonadas. Então, quando acha alguém que acolha, aquilo realmente é transformador, né? E ainda mais a gente pré-mutadas, né, como eu sou pré-mutadas, tem alguns sintomas que fazem parte da pré-mutação, que é a depressão, a ansiedade, enxaqueca, menopausa precoce, e isso tudo dá um nó na cabeça. Uhum. Então, não vou dizer que eu fiquei muito mal, tive uma depressão muito grande, melhorei, saí, consegui levantar, mas muitas não conseguem. E faz parte da premutação, que é uma comorbidade do X frágil. Não é que a mãe pré-mutada ou a filha vai ter. Tem a síndrome, não tem. Ela tem a pré-mutação, que é o gene do X. Mas esses sintomas a gente tem. Então, muitas delas têm a depressão, a ansiedade. E crise de ansiedade é a pior coisa que tem. Então... Que aí, além de tudo, você além de estar ali lutando para conseguir dar o apoio que a criança, que o seu filho precisa, ainda tem muitas pessoas que são ignorantes no sentido de entender que a depressão realmente, essa mãe precisa de ajuda, precisa de apoio para sair dali, né? Ajuda. Precisa de ajuda, muitas vezes tomar algum remédio para ajudar, e um suporte que a gente tem no Instituto, né? Fez onde vai ser o evento, o simpósio na Unicuritiba. E a Unicuritiba fez uma parceria com a gente, que foi feito 2 protocolos de tratamentos psicológicos, que é para dar o primeiro é para entenderem o que era a síndrome, e o segundo, que já estavam quase se formando, para dar o atendimento psicológico para elas, porque precisam. E aí, muitas vezes, elas querem continuar com o atendimento, independente do instituto ou não, vão sendo atendidas, porque esse acolhimento para elas é muito importante. Como a gente já falou, esse simpósio vai ser bem importante para as famílias, profissionais da área da saúde, a própria sociedade em si, para entenderem um pouquinho mais e entenderem o atendimento das crianças que chegam numa escola, ver que tem algum atraso cognitivo, algum atraso na parte social, parte da fala. Os profissionais da escola vão ser os primeiros que vão ter contato com a criança. E aí fala com a família. Eu outro dia conversei com uma psicóloga de uma escola, ela disse, Sabrina, eu tenho primeiro que dizer que eles têm que ir na fono. Por você falar direto, vai num neuropediatra, vai dar tchutchu na família. Uhum. Então ela indica para fono, porque muita parte dele tem atraso na fala. Começam a chorar na escola, não querem brincar com as outras crianças. Aí elas têm que se alertar e chamar a família. Então eu acho que a gente passando essa informação para eles, eles vão começar a perceber e entender um pouquinho mais. E são com profissionais de alta, que entendem muito da síndrome, de autismo, lidar com as crianças, dar o diagnóstico, enfim. Então, eu acho que o evento vale muito a pena as pessoas participarem, e porque vão ter muitos contatos com pessoas, famílias, né, de outras áreas.
E, Sabrina, aproveitar que você falou uma questão ali da escola, nesse tempo todo, assim, você enfrentou algumas questões difíceis de inclusão mesmo dele nos locais, seja na escola, ou seja, você falou, já passamos em situações difíceis ali em algumas situações difíceis, né? Você notou esse preconceito, o peso desse preconceito mesmo? Aí a gente fica. Na escola eu nunca tive, porque na verdade eu tive a sorte do Jorge entrar numa escola e ficar. E eu digo, é o Tistu. Tistu foi a segunda casa minha. Eles acolheram o Jorge de uma tal maneira que até hoje eu só tenho a agradecer a tia Márcia e a tia Sandra. Por quê? Só até quinta série. Mas elas deram a opção do Jorge ficar na sala. Quando foi diagnosticado a síndrome, eles falaram: a primeira coisa que você tem que tirar é da sala regular e na sala especial. E eu depois fui notando, porque quando eu deixava o Jorge já um pouco mais para frente, eu pegava eu deixava ele já chorava. E quando ia buscar ele, era chorando, ou seja, eu escutava o choro dele. E aí, se imagina uma criança que tem um atraso no desenvolvimento ou atraso no cognitivo numa sala de 29 crianças, todo mundo falando que o barulho para ele é um negócio, para muitos é uma coisa complicada, e não entendendo, imagine geografia, português, matemática, que já estava no ano que estava estudando isso, o que era para ele? Ele não sabia. Então, claro, ele ficava em pânico. Aí ele foi para a sala especial, que né, no colégio tem uma sala para pessoas, crianças com alguma uma deficiência. Então, e nas atividades físicas, no lanche e no recreio, ele brincava com os alunos da turma dele. E elas falaram: Sabrina, você pode deixar ele até a hora que você achar que deve ficar. Só que aí chegou uma idade que eu percebi que estava sendo um lugar que, meu Deus, era maravilhoso, mas ao mesmo tempo para o Jorge não estava indo mais. Aí mudei dele, fiz outros tratamentos, aí ele já não foi mais para a escola. Fazia tratamento em casa, ia nas terapias, as atividades físicas, e assim eu fui levando com ele até hoje. Então, o que eu digo que as mães me perguntam: mas não vou fazer faculdade? Não vou. O Jorge não fez, e muitas não vão fazer. Tem algumas que fazem. Mas, por exemplo, o tratamento, ou eu digo a faculdade é a faculdade da vida diária para eles. Então, eles têm que aprender, porque um dia os pais estão, outros eles não estão. E eu também não posso jogar a responsabilidade para minha filha: você é obrigada a cuidar dele, porque eu já escutei de famílias: eu vou engravidar para poder minha filha crescer e ter que cuidar do filho. Isso sabe, não tenho o que dizer, jogar essa uma responsabilidade. E então, a faculdade da vida, o que é que eu tento passar para as famílias e para o próprio Jorge? É aprender o dia a dia. É tomar um banho, é se vestir, é servir uma mesa, tirar o prato, aprender colocar uma roupa, que até isso eles não conseguem direito, parte sensorial. Eles têm a parte sensorial muito atrasada, parte fino motora muito atrasada. Então eles não conseguem abotoar. Até hoje o Jorge não sabe abotoar um botão de calça, tênis ele põe direto, ele não sabe dar laço, mas tudo isso eu estou ensinando. Por quê? O dia que ele não tiver o pai e a mãe, ele tem que se virar um pouco. Ele não sabia colocar o líquido num copo, hoje ele aprendeu muito, mas tudo isso foi com muita dificuldade tentando ensinar. Então, o melhor faculdade para eles, os pais têm que botar na cabeça, é a faculdade da vida, eles aprenderem a se virar para o futuro. Então, é o que eu passo para eles. Mas, como você tinha falado da discriminação, da sociedade, já passei vários no cinema, já mandaram embora do cinema, restaurante, fila de aeroporto, foi o pior, assim, que o Jorge tinha muita restrição alimentar. Hoje ele melhorou muito. Então, eu levava remédio, eles mandavam tirar no raio-x, que não podia ficar. Uma vez estava indo viajar para fora e ele queria ir no banheiro, e andava de um lado para o outro. O cara falou da Polícia Federal: tem que esperar passar o passaporte dele. Eu falei: moço, ele vai conseguir fazer xixi aqui. Não, porque ele vai esperar. Aí veio um outro policial e falou: minha senhora, pode passar e leva o seu filho no banheiro. Ele ia fazer xixi na fila porque o cara não queria deixar ele no banheiro. Então, assim, é uma ignorância que não tem o que falar. Examinar no raio-x, eles não gostam que toque muito. E o cara quer passar o negócio ou pegar para ver se tem alguma coisa. Então, sabe, hoje está bem mais esclarecido, tem inclusive lei com lacinho, enfim, várias coisas. Mas há 20 anos atrás, imagine só o que eu já não passei em muitos lugares. E
em lojas, de eu entrar na fila de especial e me mandarem me tirar, e o Jorge não tinha paciência de esperar. Foi, assim, várias situações. Mas hoje eu administro melhor, porque aí a minha filha também chorava, ficava em pânico, porque não queria que fizesse nada para ele, e queria ir brigar, bater, então eu tinha que administrar dois. Mas eu posso falar que uma situação foi a que me tocou muito, foi muita maldade. Eu estava no shopping, parado no lugar. Na época não tinha vagas de crianças autistas. Então, tinha vagas para pessoa cadeirante, pessoas especiais, idosos. E eles têm direito de ter uma placa para parar no lugar do cadeirante ou no lugar que tem direito. E eu parei. Quando eu voltei, estava escrito num guardanapo, na frente do carro, colocaram o para-brisa e atrás, retardado mental. Foi muita maldade, porque escrevi nisso 2 lugares. E retardado mental pega muito. Nisso, a Georgia começou a chorar, porque queria ir atrás de quem tinha feito isso, queria chamar o cara do shopping. Aí ele começou a chorar, porque ele não pode ver criança chorar. Foi um auê. Eu falei, Georgia, vamos todo mundo entrar no carro e vamos embora. Aí entrei no carro e fui embora. Mas aí a gente vê a maldade das pessoas, né? Que isso foi maldade, foram feitos. Porque sabe da situação do Jorge, sabe que conhece meu carro e sabia que hoje em dia muitas pessoas não sabem retardado mental, deficiência intelectual, enfim. Escreveu exatamente uma coisa que isso, nossa, eu fiquei muito indignada. Mas aí peguei o carro, fui embora e é a vida que segue, né? Fazer o quê? Eu já não sei nem o que falar, né? A gente não sabe nem o que falar nessas horas, porque a gente fala às vezes, mas por que não foi lá? E falou, porque você fica em choque, você fica, quero resolver a situação, administrar a situação que eu tô tendo aqui nesse momento. 2 crianças precisam de mim mais do que eu ir lá brigar com alguém, que eu nem sei quem foi, vou ter que pedir a câmera, pedir vou ter que ver, fazer um aí o auê, negócio é né? muito mais complicado. Mas que dá vontade de ir lá e pedir a câmera e ir atrás, não dá. Tipo, depois que passa, acho que dá muita vontade, assim, porque é maldade, não tem outra palavra. É maldade. E, Sabrina, você, nesse tempo todo, assim, você sentia muito medo do que esperava, assim? Você falou, né, a gente tem que viver um dia de cada vez. Mas você sentia muito medo? Você tem muitos medos ainda com relação a... A gente, assim, com filho, a gente tem medo de morrer. Porque a gente não quer deixar eles. Mas a gente tem que trabalhar isso, tem que... um medo de alguém fazer alguma coisa para eles, que ele não se defende. O Jorge é uma criança que ele não sabe se defender, ele não vê a maldade, ele não vê a situação, entendeu? Então, esse medo que eu tenho, mas a vida vai tentando ajudar. Eu digo, na minha vida sempre teve pessoas muito especiais. Então, eu acho que vai ter pessoas especiais para ajudar ele. E a minha filha, ela é inexplicável o que ela é com ele e comigo. Então, agora com 18 anos, o certo é fazer a curatela deles, porque eles não se responsabilizam pelos atos. Se você não fizer a curatela, se ele for fazer alguma coisa, enfim, ele vai ser culpado e ele vai ter que assumir aquela culpa. Mas uma criança com essa situação não vai assumir muito, né? Às vezes fez sem saber. E aí ela escuta a curatela de um lado, a curatela do outro, e faz isso, faz aquilo. Quando eu estava falando com o juiz, estava eu, meu ex-marido, e o juiz e mais 3 pessoas, foi online, né? Porque hoje em dia é muito online. Aí ela falou assim, então vamos os curadores, então o pai Alexandre Abaja, a mãe Sabrina Mujad e a filha Georgia Abaja. Eu falei, minha filha? Ela pediu para ser incluída na curatela. E ela não me falou nada. Ela mesma pediu. Então eu digo assim, não tem o que dizer, mas nunca joguei essa responsabilidade nela, nunca. Acho que ela faz porque foi partindo dela, foi... porque acho que eles foram crescendo unidos, né? Muito. Um unido com o outro. E com ele chama ela o seus dia laços, inteiro, ela entende? chama ele, ela fica preocupada com ele, ela... Então, eu acho que a vida foi mostrando para ela, né, que... Eu sempre falo assim, que eu quero muito que os meus filhos se deem muito bem um com o outro a vida toda. Porque essa situação, assim, quando eu não estiver aqui, eles só vão ter um ao outro, na verdade. Mas não com essa responsabilidade, você tem que cuidar do seu irmão. Não. E aí, outro dia, o meu filho falou assim, mãe, você é a segunda pessoa que eu mais amo na vida.
Eu falei, nossa, eu sou a segunda. Ele é, que eu mais amo é minha irmã. Ah, bonitinho. Tipo, né? Então, assim, você vê que você vai... Você não precisa falar, né? Eles vão entendendo o sentido de um cuidar do outro, mas sem jogar o pai realmente jogar a responsabilidade, porque eu acho que é pesado demais para uma criança crescer já com essa responsabilidade, né? De É. cuidar do outro. É. Mas é muito comum mesmo os irmãos sentirem esse querer cuidar. Eu acho que não é nem a obrigação, né? Pela situação, né, do dia a dia, de ver que outras famílias que não tenham a situação que eles vivem, eles não têm tanta responsabilidade e eles vão ficando, né, querendo ou não, a família já é uma família diferente do que uma família que não tem uma criança atípica. Então, já começa por aí. E aí, eles vão se moldando, eu acho, conforme a necessidade. Eu não tenho um senão para falar, tanto de um quanto do outro. A minha irmã sempre do meu lado, a Rafaela, e o meu cunhado, o Buco, que é o idealizador do Instituto. São pessoas maravilhosas e eu acho que a gente, que o trabalho que a gente faz é tentar ajudar o máximo possível para as famílias. Claro, a gente não consegue poder abraçar e fazer alguma coisa para todo mundo, mas é difícil. Mas a gente tentar dar um pouco da experiência, dar um pouco de acolhimento. Essa parceria com da Laboratório DB foi uma parceria maravilhosa e eles são parceiros. Já trocou diretor, já trocou um e o outro e eles estão do nosso lado, estão parceiros. Então eu acho que nossa, a gente só até hoje conseguiu coisas boas, sempre andando passo a passo. A gente nunca dá um passo maior que a perna, sempre nos nossos limites e tentar fazer o máximo possível para ir caminhando e indo como a gente está indo até agora, né? Sabrina, acho que a gente falou tudo aqui, né? Foi. Do que a gente tinha pensado. Então, te agradecer muito. Eu que agradeço. Nossa, não tenho como a oportunidade de explicar tudo como é e mais poder divulgar o simpósio, que eu acho que vai ser um evento assim de muita experiência. Nas nossas redes sociais, né, que é o site www.eudigox.com.br, no Face, que é Síndrome do X Frágil, Instituto Buco Quasimodo, e no Instagram, que é Programa Eu Digo X. Em todas essas redes sociais estão os nossos trabalhos e mais a divulgação do evento. Vai ser na sexta e no sábado, e acho que a gente conta com a presença de vocês. É isso aí. Obrigada, viu? Imagine. E obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente até o final. Então, vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais, o link do simpósio. Entra ali para vocês conhecerem melhor o trabalho, para divulgar para as outras pessoas. Muitas vezes a gente tem um amigo, tem um conhecido que ali está perdido, não sabe o que pode ser que está acontecendo com o filho. Passa para eles, porque às vezes é aquilo que a pessoa está precisando para entender melhor e chegar até o médico e dizer, pode ser isso, né? Então, agradecer para vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. E, pessoal, até a próxima semana. Beijo grande.